Bem-vindos a O Debate. Hoje nós vamos fazer uma pergunta um tanto incômoda. É possível ensinar a burocracia de ser um psicanalista antes de ensinar a pessoa a escutar o inconsciente? Nossa, é uma provocação e tanto. Porque, no fundo, a gente está questionando se a psicanálise tem uma casca estrutural que pode, sabe, ser separada do seu núcleo clínico. Exatamente. O nosso ponto de partida hoje é um material didático muito interessante. E vale deixar registrado que esse conteúdo se baseia no material com copyright C 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. É um curso que propõe uma distinção metodológica bem clara. Uhum. Uma distinção bem pragmática, eu diria. Pois é. De um lado, temos um curso introdutório de 20 videoaulas e o foco dele é exclusivamente no que o autor chama de ofício psicanalítico. Que seriam as regras, a legislação, limites da atuação, né? Isso. A mecânica de montar uma clínica. Do outro lado, separado desse primeiro momento, existe o curso completo de formação. É lá que a pessoa mergulha nos 12 módulos de teoria freudiana, desenvolve o TCC de 10 a 15 páginas e, claro, se submete ao famoso tripé da psicanálise. Que levanta uma tensão imediata para a nossa discussão. Nós podemos realmente separar o ofício, essa mecânica do dia a dia, da imersão clínico-teórica? A minha leitura é que sim, e eu vou além. O isolamento pedagógico desse ofício é uma fundação necessária. Entender o que o profissional pode ou não fazer, as leis que o cercam, é uma camada protetora antes de soltar o aluno na teoria pesada. Eu defendo esse pragmatismo. Eu já vejo isso de um jeito bem diferente. Na psicanálise, aspectos como a própria autorização do analista pertencem à esfera clínica. Se a gente tenta reduzir a profissão a diretrizes burocráticas, corremos o risco de esvaziar o que significa sentar na poltrona atrás do divã. Eu entendo o seu receio de esvaziamento, mas vamos olhar para a genialidade de dividir isso naquelas 20 videoaulas. Pensa na sobrecarga cognitiva de alguém que está flertando com a ideia de virar analista. Tá, a pessoa chega cheia de dúvidas. Muitas dúvidas concretas. Ela precisa ter clareza inquestionável sobre o limite da sua atuação, como a legislação funciona no Brasil, como é no resto do mundo. Fornecer esse manual de sobrevivência, sabe? É uma questão de responsabilidade. Uhum. Você cria um continente seguro para que depois o conteúdo clínico flua ali dentro. O problema dessa visão é que ela trata a psicanálise como se fosse uma profissão corporativa normal. O próprio material diz que essas aulas vão ensinar como ele se autoriza um psicanalista. E você acha que isso é um erro didático? É um curto-circuito, porque a autorização na psicanálise não brota de um manual de abertura de empresa, entende? Ela emana do que o material mesmo chama de o famoso tripé da psicanálise. Teoria, supervisão e análise pessoal. Exato. Tentar ensinar o ofício desconectado desse tripé cria uma ilusão muito perigosa. Dá a entender que a clínica é só um arranjo burocrático de regras independentes do inconsciente. Mas pensa pelo lado anatômico da coisa. Vamos usar uma analogia aqui. Um cirurgião, muito antes de abrir o peito de um paciente, ele precisa entender rigorosamente as leis hospitalares. Sim. Ele tem que saber gerir um consultório, os limites éticos da licença dele. Ele estuda o ambiente de forma independente do ato de operar. O futuro analista precisa do mesmo. A mecânica da clínica tem que funcionar. Olha, a sua analogia com o cirurgião é excelente, mas justamente porque ela escancara a falha dessa premissa. Como assim, falha? Veja bem, na medicina, o bisturi é um instrumento externo. O cirurgião segura uma ferramenta de aço. Na psicanálise, a ferramenta de trabalho é a própria mente do analista. O nosso aparelho psíquico é o instrumento que vai operar. Faz sentido. E como você afia esse instrumento? O próprio material responde. Através do curso completo, exigindo a passagem pelos 12 módulos, pelo tripé e pela redação do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Que é um requisito de síntese intelectual bastante exigente. É um artigo monográfico denso e transformador.
Não é só escrever 10 ou 15 páginas. É um obstáculo psíquico, porque para articular teoria no TCC, o aluno confronta os próprios pontos cegos. Como a gente pode falar do dia a dia do psicanalista sem que ele esteja alterado por esse rigor? Entendo. O dia a dia do analista não é emitir recibo, é a escuta transferencial. Para quem não está tão familiarizado, você se refere à capacidade do analista de perceber como o paciente projeta sentimentos do passado nele, certo? Exatamente. Ouvir nas entrelinhas e notar, tipo, ele está me tratando agora como tratava o pai autoritário. Para perceber isso sem se ofender, a mente do analista tem que estar muito bem analisada. Não dá para ensinar isso num módulo isolado de ofício. Concordo que a escuta é o núcleo duro. Mas repara numa coisa. Quando o material aborda o ofício nessas aulas curtas, ele não nega a escuta. Ele reconhece que, antes de ser analista, o sujeito é um cidadão. Um sujeito jurídico. Isso, operando no mundo real. E isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto de divergência, a questão do autorizar-se. Ah, esse ponto é crucial. Para mim, o material comete um deslize ao agrupar as coisas. Ele lista na mesma frase que o módulo vai tratar de como eles se autorizam psicanalista e de como é no Brasil e no mundo os aspectos de legislação. Misturando as duas coisas? Sim, e misturar a autorização com a lei é como tentar misturar água e óleo. A autorização é puramente subjetiva. Nasce depois de anos no divã, amparado pela teoria e pela supervisão. O Estado não autoriza ninguém a ser psicanalista. Eu entendo de onde vem a sua crítica. Mas eu acho que aí está o ponto cego da sua visão sobre o impacto didático. Ponto cego. Sim, a psicanálise não tem uma regulamentação estatal engessada. E sabe o que o estudo dessa legislação ensina ao aluno leigo logo de cara? Que justamente por não haver um conselho paternalista aprovando a pessoa, exige-se dela uma responsabilidade infinitamente maior. Você está dizendo que ensinar sobre a falta de lei serve para dar um susto produtivo no aluno? Precisamente. O novato chega condicionado pelo sistema escolar tradicional. Ele quer um diploma oficial que valide ele. Quando o curso coloca a legislação na mesa, ele destrói essa fantasia. Entendi o raciocínio. O curso diz, você tem liberdade legal, mas a lei não vai te salvar na clínica. Ao limpar esse terreiro burocrático, o aluno entende que a verdadeira autorização vai vir de suar frio naquele TCC, de ir para a supervisão. O pragmatismo pavimenta o caminho para a angústia da autorização real. É uma defesa astuta, confesso. Mas você já parou para pensar no efeito colateral disso na cabeça de quem está começando? Que seria qual? Ao empacotar o autorizar-se em videoaulas burocráticas, antes de viver a teoria, corremos o risco de intelectualizar um processo que tem que ser sentido na pele. A pessoa acha que entendeu só lendo a regra. Exato. O aluno assiste aos vídeos e pensa, entendi, é só assumir a responsabilidade jurídica. Mas a verdadeira autorização é sofrida. É forjada naquelas sessões em que o paciente falta, na frustração levada para a supervisão com um colega mais experiente. Eu compreendo a sua preocupação com essa intelectualização precoce. Ninguém quer formar teóricos de gabinete que não aguentam silêncio na clínica. Mas essa angústia de se autorizar esbarra num perigo prático. Qual? Se a lei não te define, como a sociedade sabe quem você é? O que nos leva ao nosso terceiro grande tópico. A segunda aula desse curso introdutório foca na diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista. Que é, de fato, a confusão mais comum que existe na porta de entrada. Exatamente por isso, o ofício precisa vir primeiro, como barreira social. Um analista precisa saber desde a aula 2 que ele não é médico, que ele não pode prescrever ansiolítico de jeito nenhum. Sim, isso é indiscutível. Ele tem que entender que não segue os mesmos conselhos regulamentados da psicologia. Definir o que você pode ou não pode fazer evita invadir competências alheias. É uma vacina para proteger o público leigo. E você não resolve isso deitando no divã, você resolve com informação objetiva. Eu concordo integralmente que proteger o público é inegociável. A má prática destrói vidas.
Mas a lógica por trás de como ensinamos essa fronteira é que me incomoda. Eu inverto a sua premissa. Inverte como? Você argumenta que a fronteira se estabelece informando ao aluno o que a lei permite. Mas o que difere a psicanálise da psiquiatria ou da psicologia não é só assinar receita ou seguir um conselho regional. O diferencial ontológico, aquilo que faz da psicanálise algo único, é a submissão ao tripé. Ou seja, a fronteira real não é o Código Civil, é a estrutura da formação clínica. O jeito. Um médico psiquiatra brilhante não é obrigado a fazer terapia para receitar remédio. Mas um psicanalista, se não encarar suas próprias sombras no divã, não opera. Então, focar só na lei ofusca o principal. Eu vejo de onde vem a sua lógica, mas deixa eu te dar a perspectiva de quem está na base da pirâmide. Você está olhando lá do topo, dominando a metapsicologia. Nós estamos falando de um curso porta aberta. As pessoas chegam com as confusões do senso comum. Elas acham que o psicanalista vai dar diagnóstico formal e exercício para ansiedade. Culpa do mercado também, que estimula isso. Sem dúvida. Mas se você joga esse aluno cru nos 12 módulos teóricos, ensinando o poder do inconsciente antes de aterrar ele na lei, você cria um monstro. Você fomenta a onipotência. Ele pode achar que, como lida com o inconsciente, não obedece às regras do mundo real. Não dá para ignorar esse perigo da onipotência. O curso de ofício traz o sujeito para a terra firme. Dentro desse contorno seguro que o material cria, o tripé pode trabalhar sem resvalar em charlatanice. É um argumento forte do ponto de vista prático. Mas eu volto a criticar promessa didática. Oferecer 20 aulas para resolver isso de forma bem objetiva, a própria palavra objetiva entra em choque com a psicanálise. A gente lida com o lapso, com o sonho, com a subjetividade radical. E você acha que a objetividade repele o perfil correto de aluno? Eu acho que, se você atrai um aluno seduzido por manuais e regras claras, o choque lá na frente vai ser brutal. Quando ele tiver que escrever aquele TCC encarando o impasse clínico real, as certezas dele vão desmoronar. Pode até paralisar. Mas talvez esse choque seja o rito de passagem necessário. A isca pragmática atrai a pessoa. Uma vez dentro, para terminar o curso completo, ela tem que abandonar a segurança artificial. Repare no papel do TCC no material. Que é integrar a teoria e a prática. Exato! O cérebro do aluno está livre das preocupações menores, tipo como cobrar ou se o alvará está certo, porque o ofício já ensinou isso. Ele pode focar totalmente na angústia teórica. Mas a forma como você cobra o paciente, lida com faltas, tudo isso pulsa com material clínico. O dinheiro regula a transferência, impõe limite. O ofício está impregnado de clínica. Separar dá a ideia falsa de que a técnica é só um esqueleto inerte. Porém, num nível bem material, você não concordaria que o pagamento do aluguel do seu consultório e não invadir o espaço do psiquiatra do lado são regras universais para todos nós? Obviamente. Não existe teoria que te imunize de pagar aluguel ou seguir as leis do Estado. Então, a minha defesa é que o material original é profundamente honesto. Ele diz que existem duas esferas, a sobrevivência terrena, a burocracia, e a profundidade clínica, mantida pelo tripé. Para a clínica existir no mundo real, o analista tem que saber operar no mundo real. Sendo bem benevolente com essa lente, eu diria que as aulas iniciais ensinam as condições materiais para a psicanálise existir. Mas o aluno tem que saber que montar a sala não confere a capacidade de suportar o sofrimento no divã. O núcleo duro da formação mora nos 12 módulos teóricos, no TCC e no inegociável tripé. E é aí que nós convergimos totalmente. A nossa discussão hoje revelou as engrenagens ocultas desse material. A tensão entre ofício e clínica é a tensão da sobrevivência da psicanálise. Sem dúvida. Nós dois reconhecemos que esse famoso tripé, estudar textos originais, submeter-se à análise e fazer supervisão é o coração indestrutível da coisa. Tirando isso, sobra só um burocrata das emoções. Mas a divergência intelectual fica. Eu mantenho que isolar a mecânica do ofício é um mapa pedagógico essencial para proteger o aluno leigo e a sociedade. E eu sigo firme de que o fazer clínico resiste a essa divisão.
Tentar isolar o ato de se autorizar é engessar um fenômeno que precisa ser humano e investigativo, que acontece ali, no divã. O que mostra a imensa riqueza de olhar para essa formação de ângulos tão distintos, não é? A fundação pragmática e a arquitetura clínica estão num diálogo infinito. E é desse atrito constante que nasce o pensamento crítico exigido pela área. É isso. Deixamos você que nos acompanhou até aqui com a provocação para explorar o material original por conta própria. Reflita conosco. A prática psicanalítica começa pelas delimitações jurídicas e materiais ou só começa de fato na vulnerabilidade da própria análise pessoal? Muito obrigado por acompanhar nossa discussão. Até a próxima!